Boa noite, galera. Eita. Gente, eu ia me apresentar aqui, mas eu acho que a gente está em casa, né? Basicamente. Oi? Tem visitante? Ah, é verdade. Tem alguns visitantes aqui. Então, meu nome é Diego, sou seminarista aqui da igreja, sou estudante de teologia, já estou no 5º semestre já, estou engajado aqui na igreja com os adolescentes, estou engajado também no projeto social aqui da igreja, inclusive já deixo a deixa aqui para a galera que quiser conhecer lá, só chegar, tá bom? A gente tem feito um trabalho bem legal lá com as crianças, com os adolescentes, com os jovens lá do projeto social, né? Então, assim, se você... Oi? Projeto Frutificar, gente. E se vocês querem conhecer lá, se vocês têm a possibilidade, cara, vale muito a pena. A gente tem feito um trabalho lá, se inserindo dentro do contexto da comunidade, de mapeamento lá do local, né? A gente também tem feito um trabalho com as famílias das crianças também bem legal, né? A gente tem feito visitas, orações, né? Aconselhamento. Então, assim, fica a dica, se vocês quiserem conhecer, é só me procurar no final do culto. Se você tiver algum amigo que eventualmente também tem meu número, pode pedir, que a gente marca, beleza? Pode ser em dia que tiver oficina, pode ser em dia que não tiver oficina, só para conhecer lá o projeto, beleza? Então, acho que está bem apresentado já, né? Eu também queria aproveitar a oportunidade aqui, cara, para parabenizar o Elo Jovem pelo trabalho que vocês fazem. Eu acho que eu nunca tive essa oportunidade de estar parabenizando vocês, Paulinha, JP que chegou agora, né? Hugo, o Brani, né? Assim, é motivo de muita felicidade poder estar aqui, né? Compartilhando o Evangelho e contribuindo de uma forma mínima com aquilo que vocês já têm feito aqui no ministério, cara. Então, assim, que o Senhor possa continuar abençoando vocês aqui para disseminar o reino, para disseminar o Evangelho, porque, de fato, eu creio que vocês estão no caminho certo. Beleza? Sem mais delongas, eu já quero pedir para vocês abrirem aqui, em 1 Pedro, capítulo 2. Eu acho que é uma passagem bem conhecida, né? Que fala sobre o sacerdócio real da igreja e que tem tudo a ver com a temática do nosso culto, que é mais do que paredes, sendo igreja. Aleluia! Oh, Deus! Eu estava brincando com a galera aqui fora. Qual foi a última vez que vocês ouviram um culto pentecostal, um pregador pentecostal? Qual foi o último? Porque hoje vocês vão ter. Hoje vai ter culto pentecostal aqui, gente. Aleluia! 1 Pedro, capítulo 2, versículo 4 e 5. Quem achou, diz aleluia, amém. Quem não achou, diz misericórdia. Todo mundo achou? Amém. Essa igreja conhece a Bíblia. Mas tem a curiosidade que essa Bíblia é elétrica, né? Então acha rapidinho, como diz o pastor Jefferson. Vamos lá. À medida que se aproximam dele, a pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para ele, vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Quero convidar vocês a orarem de novo aqui comigo. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ajuda, Pai. Nos ajuda a compreender o Teu Evangelho. Nos ajuda, Pai, por intermédio da Tua graça, do Teu favor, a compreender aquilo que o Senhor deseja entronizar nos nossos corações, Pai, porque a gente é inteiramente dependente do Senhor, Pai. Nós somos inteiramente dependentes, Pai, da Tua graça, Senhor, porque a prerrogativa de tudo aquilo que a gente tem feito aqui é para honrar o Teu nome, Pai, é para glorificar o Teu nome e, eventualmente, trazer isso de uma forma prática para as nossas vidas, Senhor. Então, nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no final da Idade Média e no início da Idade Contemporânea, a gente viu surgir um movimento que talvez vocês não conheçam. Eu acho que uma pessoa ou outra conhece, né? Que é o movimento da Reforma Protestante. É porque é uma piada interna, gente, né? O Brani sabe. Brani...
Gostou? Perdi a oportunidade, não podia, cara. Enfim, esse movimento, cara, ele foi um movimento reacionário a uma realidade que a Igreja Católica estava proporcionando para o mundo naquela época. A Igreja Católica, ela tinha prerrogativa de quase tudo no mundo naquela época, tanto dentro de um âmbito religioso, dentro de um âmbito da vida comum da sociedade, política, né? E, basicamente, eles centralizavam o poder daquilo que, de fato, era a sociedade naquele tempo, com a prerrogativa do saber, né, com a prerrogativa da vida religiosa, com a prerrogativa política, né, tanto que a Igreja Católica ela governou na Europa, praticamente na Europa inteira, durante quase 1000 anos, cara. É bizarro. E se alguém quisesse, naquela época, por exemplo, saber alguma coisa relacionada à filosofia, relacionada à ciência, relacionada à geografia, eles tinham que ver o que a Igreja Católica pensava a respeito disso. Porque a prerrogativa das coisas, naquele tempo, eram da Igreja Católica. De uma forma similar a isso, dentro da perspectiva religiosa, a Igreja Católica ela era conhecida pelo magistério naquilo que a gente chama de clero. Né, o Jefferson falou sobre isso no domingo passado. Eu até pensei assim, caraca, o Jefferson vai falar a mesma coisa que eu vou falar no sábado. Né? Mas foi bênção, é bom para mim reiterar aquilo que ele já falou. Né? E o clero, naquela época, ele era composto de clérigos. E esses clérigos eles eram compostos de padres, monges, cardeais, bispos, papa, né? Eles tinham a prerrogativa da vocação divina, do propósito divino, né? Tudo que estava relacionado à vida com Deus, quem tinha a prerrogativa disso era a Igreja Católica, naquele tempo. Tanto que existe aquele conceito que fala sobre clérigos e leigos, né? Ou seja, os clérigos, eles tinham a prerrogativa da vocação santa, da vocação divina, e os leigos que viviam uma vida comum na sociedade, eles tinham a prerrogativa de não ter qualquer tipo de significância na vida deles. Eles simplesmente faziam os trabalhos deles. Mano, tem como arranjar água para mim? Eles tinham a vida comum deles, eles faziam o trabalhinho deles, né, como plebeus, como alfaiates, enfim, eles tinham a vida deles, mas a vida deles não tinha qualquer tipo de significância dentro de uma prerrogativa santa, dentro de uma vocação divina. Quem tinha essa prerrogativa era a Igreja Católica. Então, basicamente, se a galera que vivia uma realidade comum na sociedade quisesse a salvação, ele tinha que ir até a Igreja Católica. Se ele quisesse o perdão dos pecados, ele tinha que ir até a Igreja Católica. Tem aquilo que eles chamam também de extrema unção, que é o perdão do pecado de uma forma definitiva, né? Tinha que ir até a Igreja Católica, né? Alguns entes queridos, né, algumas pessoas também, elas procuravam a Igreja Católica para poder tirar os parentes do purgatório, né, porque na Igreja Católica ou o cara vai direto para o céu ou ele fica ali naquele estado intermediário do purgatório. Então, até para isso, a Igreja Católica ela tinha poder autoritativo para poder intervir na situação. Era extremamente bizarro, cara. Obrigado, meu mano. Azeite. Chegou a escorrer aqui na barba de Arão. Ele gosta, né, cara? Ele gosta. Então, basicamente, surgiu o movimento reformado... Carol tá rindo pra caramba. Então, surgiu o movimento da reforma protestante para quê? Para ir de encontro a esse sistema. A gente tem como principal personagem desse movimento Martinho Lutero. No entanto, a gente tem alguns pré-reformadores que já estavam indo de encontro a esse sistema. John Wycliffe, na Inglaterra, John Hus, na República Tcheca, em Antiga Boêmia, Jerônimo Savonarola, que era um paroco da Itália, né? Todos eles foram excomungados da Igreja Católica como hereges, justamente porque eles foram de encontro ao sistema da Igreja Católica. E ainda foram queimados vivos na frente de todo mundo, de uma forma pública, para ficar de exemplo. Né? Porque quem for de encontro à Igreja Católica está no fogo, mas não é no fogo pentecostal, não, é no fogo da fogueira mesmo. Então, basicamente, essa era a realidade que, dentro da Idade Média, se vivenciava o mundo naquele tempo, no mundo ocidental daquele tempo.
E surgiu um padre, um monge católico chamado Martinho Lutero, que ficou muito famoso por pregar as suas 95 teses na porta da paróquia de Wittenberg, né, falando sobre os abusos das indulgências, mas só que tem um tema que ficou muito conhecido na boca de Martinho Lutero, que estava relacionado ao sacerdócio real. Sacerdócio real. Ou seja, a igreja é composta por um reino de sacerdotes, a igreja é composta por um reino de sacerdotes que carregam a presença do Espírito Santo como casa espiritual de Deus e tem a incumbência, tem a responsabilidade de disseminar essa presença, né, independente da realidade que você viva. O cara poderia ser alfaiate, ferreiro, o cara podia ser plebeu, o cara podia ser quem for. Se de fato ele fosse regenerado pelo Espírito Santo, pela palavra de Jesus Cristo e recebesse a presença do Espírito Santo, aleluia, né, dei uma... ele receberia a presença de Deus e ia ter prerrogativa do propósito santo que era exclusivo daquela casta religiosa da Igreja Católica. Né? Então, já ia falar o apóstolo Paulo, Lutero, ele chegou e falou assim, gente, o sacerdócio é universal. Todos nós que fomos regenerados por Jesus Cristo e recebemos a presença do Espírito Santo como casa espiritual, todos nós temos a incumbência, a responsabilidade de intermediar essa presença. Então, irmãos, eu sei que às vezes é difícil a gente disseminar que o Espírito Santo está dentro de nós, eu sei que às vezes é difícil ter o entendimento de que por onde quer que a gente vá, Ele está do nosso lado, caminhando do nosso lado, mas Ele está. O Espírito Santo está dentro de nós e a sua vida tem uma significância muito grande para Deus, simplesmente porque Ele está dentro de você. Então, a realidade que Ele deseja de nós é que, de fato, a gente tenha essa dimensão e entenda que a nossa vocação, ela é santa, porque nós somos casas espirituais de Deus. Então, tem uma afirmação bem famosa de Lutero que ele diz o seguinte, não existe nem sacerdote, nem leigo, nem paroco, nem vigário, ricos nem pobres, freis menores, nem agostinianos, porque não está em questão ter este ou aquele estado, grau ou ordem. Ou seja, o sacerdócio é universal. Todos nós temos a presença do Espírito Santo e temos a prerrogativa de disseminar essa realidade. Agora vamos para o texto, gente. O texto de 1 Pedro, capítulo 2, de uma forma específica, foi o texto que Lutero ele usou para trazer essa prerrogativa do sacerdócio real. Mas é interessante notar que no contexto dessa epístola, no contexto dessa carta, o apóstolo Pedro ele escreve essa carta para crentes que estavam passando por grande dificuldade em algumas regiões da província romana na Ásia Menor, e hoje é a atual Turquia, né? Capadócia, Galácia, Bitínia e Ponto. Essas eram as regiões que essas igrejas elas estavam dispersadas, e o apóstolo Pedro, enviou essa carta para poder encorajar a igreja, porque dentro dessa região eles estavam passando por grande dificuldade, por grandes aflições, por grandes perseguições, né? Basicamente, o contexto da igreja naqueles primeiros séculos era de extrema perseguição, primeiro pelos gentios, pelos judeus, pelos gentios, e depois, posteriormente, pelo Império Romano, né, que subjugava muito a igreja naquele tempo, seja como comida de leão no Coliseu, né, ou então como tocha humana nas noites de Roma, ou então nas crucificações em massa da igreja, né, alguns historiadores até afirmam que faltou lenho, faltou madeira de tantas pessoas que foram crucificadas naquela época. Então, basicamente, esse era o contexto que a igreja vivenciava naquela época. Talvez tenha até alguma incoerência cronológica a respeito dos fatos da relação igreja com o Império Romano, relacionado ao tempo que foi enviada essa epístola, mas eu estou querendo só trazer uma noção para vocês a respeito do contexto que eles vivenciavam naquela época em relação ao Império Romano e aquilo que eles vivenciavam. E o apóstolo Pedro ele começa essa epístola no capítulo 1 dizendo o seguinte: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que pela sua misericórdia nos regenerou para uma esperança viva. Ou seja, o que o apóstolo Pedro está querendo dizer aqui nessa primeira perícope, nessa primeira parte? Ele está querendo dizer o seguinte, cara, muito embora vocês passem por dificuldades, muito embora vocês estejam perseguidos, cara, vocês foram regenerados por uma esperança que é viva.
por uma esperança que é eterna, que é incorruptível, que é imperecível. Então, se essa perseguição resultar em morte para vocês, vocês podem ter certeza que essa morte ela não vai pontuar um final na vida de vocês. Porque a esperança pela qual vocês foram regeneradas, ela é eterna. E uma coisa que o apóstolo Paulo fala apóstolo Pedro, estou com o apóstolo Paulo na boca, ele fala nessa primeira perícope também, é que a dificuldade, a perseguição, ela serve para quê? Para legitimizar a fé que você tem. A perseguição, a dificuldade, ela serve para confirmar a nossa fé. Porque é como Jesus Cristo, ele diz, eu não vim para trazer paz, eu vim para trazer a espada. O que Jesus está querendo dizer com isso? Será que ele está falando isso de uma forma literal? A gente tem que puxar uma espada, ir para a guerra, lutar? Não. O que Jesus está querendo dizer com isso é o seguinte, a partir do momento em que você é regenerado pelo Espírito Santo, a partir do momento em que você recebe os princípios do reino de Deus na sua vida, consequentemente, naturalmente, esses princípios eles vão conflitar com os princípios desse mundo. Então, toda vez que a igreja ela passa por perseguições, toda vez que a igreja ela passa por dificuldades, ela só legitimiza aquilo que vocês têm vivido no reino de Deus, que é autêntico, que é genuíno. Então, ele está querendo trazer esperança para a igreja, dizendo o seguinte, cara, a esperança pela qual vocês foram regenerados, a esperança pela qual a sua vida está fundamentada, ela é eterna. É como diz o apóstolo Paulo, agora é o apóstolo Paulo mesmo. Em Romanos capítulo 8, ele diz o seguinte, nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem altura, nem profundidade, nada vai nos afastar do amor de Deus em Cristo Jesus. Então, irmãos, vocês foram regenerados por uma esperança que é viva, que é eterna. Então, independente se você passa por dificuldades, independente se você passa por perseguições, irmão, de fato, essas perseguições, elas resultam numa legitimidade da nossa fé. Então, tenham por regozijo essa realidade. Estejam felizes, cara. Como o apóstolo Paulo também diz em 2 Coríntios capítulo 12, eu me alegro nas dificuldades, nas perseguições, nas angústias, nas fraquezas, porque, de fato, é isso que legitimiza a nossa fé, que autentica a nossa fé, que torna genuína aquilo que a gente vive. Eu costumo dizer, gente, que na nossa vida cristã, se alguma coisa está muito tranquila, tem alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa errada. De fato, porque a partir do momento em que você vive o Evangelho, é como se você estivesse nadando contra a maré. E essa maré, ela é a presente era que a gente vive hoje. Ela está jorrando para um lado, mas nós, como cristãos, a gente está nadando contra a corrente. É difícil? É. Mas isso legitimiza e torna genuína a nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Na segunda perícope do capítulo 1, ele fala sobre o estilo de vida que a gente precisa ter para manter ardente essa esperança. Ele fala o seguinte, a gente precisa cingir o nosso entendimento, guardar, proteger o nosso entendimento, porque se o nosso entendimento estiver num estado de inércia, a gente vai esquecer dessa esperança. Então, a gente precisa cingir o nosso entendimento, guardar o nosso entendimento. E ele fala que a gente guarda esse entendimento por intermédio da sobriedade da graça. O que é a sobriedade da graça? É um entendimento sóbrio sobre a graça de Jesus Cristo de Deus, obviamente. Quando a gente tem um entendimento sóbrio da graça de Deus, a gente consegue cingir a nossa mente. E ele continua essa construção dizendo que a gente só consegue ter um entendimento sóbrio da graça quando a gente é, na prática, obediente ao Evangelho. Quando a gente abandona as paixões que outrora nós vivíamos. Então, se de fato, na prática, a gente vive o Evangelho, se de fato, na prática, a gente abandona aquilo que um dia a gente priorizava, então a gente consegue ter um entendimento e uma perspectiva sóbria daquilo que é graça. E, consequentemente, a gente consegue proteger a nossa mente de todas as pontadas que a gente pode sofrer segundo as circunstâncias que a gente vive. E ele continua dizendo, na terceira perícope do capítulo 1, na terceira parte, que a gente só consegue viver essa obediência e esse abandono das paixões que outrora a gente vivenciava por intermédio do amor. Ele fala que o amor é o perfeito combustível para que, de fato, a gente possa viver em santificação no Evangelho. Porque é como o apóstolo Pedro ele fala, a gente foi chamado por um Deus que é santo,
Portanto, sedes santo. Então, o apóstolo Pedro ele diz o seguinte, cara, para você viver em santificação, para você viver uma realidade de obediência no Evangelho, você precisa ter como combustível o amor a Deus. O amor de toda a alma, de todo entendimento, de todo o coração a respeito de quem é Deus na sua vida. Porque, de fato, se você ama a Deus, você vai viver o Evangelho. Não tem erro. Tem até uma frase, cara, que eu espero que vocês não se escandalizem, mas eu acho que vocês vão entender, de Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: ame a Deus e faz o que você quiser. Ame a Deus de toda a sua força, de todo o teu entendimento, de todo o seu coração e faz o que você quiser. Agora, a pergunta que fica é a seguinte: será que de fato a gente consegue fazer o que a gente quer? Quando a gente ama a Deus de todo o coração, quando a gente ama a Deus com toda a nossa força? Eu acho que não. Eu acho que não. A grande realidade, gente, é que quando a gente tenta viver santificação e obediência sem um amor a Deus, tudo que sobra é estereótipo. Tudo que sobra é legalismo, tudo que sobra é uma imagem que só faz parte de uma perspectiva externa, mas que não é uma realidade que parte de dentro para fora, né? E todo estereótipo ele não consegue se sustentar sozinho. Não dá, velho. E na maioria das vezes, quando a gente tenta manter um estereótipo, por dentro a nossa vida está toda arrebentada. Toda arrebentada. Porque qual é a prerrogativa do Evangelho? Eu entendo que sou pecador, e porque eu entendo que eu sou pecador, eu me entrego para Jesus. Eu entendo que eu preciso de Jesus desesperadamente, porque eu sou pecador. Então eu não tenho dificuldade de lidar com as minhas vulnerabilidades, eu não tenho preocupação, problema de lidar com as minhas fraquezas, porque eu entendo que, de fato, eu só consigo viver o Evangelho se eu expor elas. Né? E quando eu consigo expor essas vulnerabilidades, sabendo que eu sou pecador, me entregando a Jesus, nessa experiência de rendição, eu sou transformado. Eu sou transformado, sem que eu tenha qualquer tipo de participação nisso. Então, não existe obediência, não existe vida em santificação sem amor a Deus. Não existe, não tem como, porque se a gente tira o amor de Deus da obediência, tudo o que resta é estereótipo, é legalismo, é religiosidade. Então, basicamente, a construção que ele quer fazer é o seguinte: eu amo a Deus, e porque eu amo a Deus, eu sou obediente ao Evangelho, e porque eu sou obediente ao Evangelho, eu consigo ter um entendimento sóbrio da graça de Deus, e porque eu tenho um entendimento sóbrio da graça de Deus, eu consigo cingir o meu entendimento. E porque eu cinjo o meu entendimento, eu consigo manter a esperança ardente no meu coração. Eu consigo manter a esperança acesa no meu coração. Então, basicamente, o apóstolo Pedro diz que a gente precisa da esperança de Jesus Cristo para se manter firme no Evangelho, mas ele também fala o estilo de vida que a gente precisa ter. Senão fica complicado, cara, a gente manter uma esperança no Evangelho se de fato, na prática, a gente não vivencia aquilo que é o reino de Deus. Aí no capítulo 2, gente, o apóstolo Pedro ele diz que essa esperança viva que é Jesus Cristo, ele é a nossa pedra angular. Ou seja, ele é a nossa pedra, ele é a pedra que fundamenta a igreja, que alicerça a igreja, que traz esperança para a igreja. E é interessante que dentro dessa dimensão onde Cristo é a pedra angular da igreja e que sustenta a igreja dando esperança para ela, a gente vive uma realidade de extensão. Ou seja, Cristo é a nossa pedra viva, mas nós, quando estamos alicerçados por essa pedra, nós também nos tornamos pedras vivas no Senhor. A gente vive uma extensão relacionada a quem Jesus é na nossa vida. Nós somos pedras vivas, segundo aqui o capítulo 2, que o apóstolo Pedro ele fala, nós somos pedras vivas para alicerçar a casa espiritual de Deus para o sacerdócio real. E por que o apóstolo Pedro ele fala que nós somos pedras vivas para o sacerdócio real? Primeiro ele diz o seguinte: eu sou a sua pedra angular, eu sou a sua esperança viva e solidifico a igreja e trago alicerce para a igreja. E, consequentemente, porque eu alicerço a igreja, então eu trago esperança para a vida de vocês, como alicerce de quem vocês são. E como extensão de quem Jesus é, nós também nos tornamos pedras vivas para o sacerdócio real. Ou seja, o que é sacerdócio real? Vamos recapitular. O sacerdócio real é a extensão da presença de Deus nas nossas vidas para a humanidade.
a gente tem a incumbência, a responsabilidade de intermediar essa presença. Então, se a gente é composto de pedras espirituais na igreja pro sacerdócio, então, basicamente, o que Jesus quer de nós é que a gente seja um sinônimo de esperança para a humanidade, assim como Cristo é para a igreja. Amém? Jesus, ele deseja que nós sejamos a personificação da pessoa de Jesus para a humanidade. Então, eu quero reiterar aquilo que eu já falei anteriormente. A vida de vocês não é insignificante para Deus. Não é. A vida de vocês não é insignificante para Deus pelo simples fato de que Deus está dentro de você. Você foi regenerado? Você foi selado com a presença do Espírito Santo? Então você é a casa espiritual de Deus. E se você é a casa espiritual de Deus, então a sua vida tem extrema relevância, independente de onde você esteja. Seja na sua casa, seja com o seu vizinho, seja na escola, né, seja na faculdade, seja no trabalho, independente de onde você esteja, pelo simples fato do Espírito Santo estar dentro de você, então a sua vida, ela não é insignificante, ela não é irrelevante, ela tem um propósito divino, divino. Um propósito divino que não é exclusivo de uma casta religiosa, que não é exclusivo de uma liderança que tem uma prerrogativa diferente. Não, cara, o sacerdócio é universal. O sacerdócio é de todos os crentes, é de todos os santos. Então, de fato, a vida de vocês não tem insignificância, mas tem muita significância para Deus, pelo simples fato dele estar dentro de vocês. Amém? Eu quero dar duas características aqui de realidades que atrapalham a gente na nossa dimensão do sacerdócio real. A primeira característica é uma liderança centralizadora. Uma liderança centralizadora. O pastor Jefferson, ele até falou sobre um pouco disso no domingo, né, mas eu vou reiterar mais ou menos. Quantas igrejas hoje a gente não vê que tem lideranças centralizadoras, né, que tem aquele papel de mediador em relação aos membros da igreja, né? Por exemplo, o líder, ele tem a oração mais forte, né? O líder, ele tem que dar cobertura espiritual para o cristão, e por aí vai, né? Só piora. Quantas vezes a gente não já viu isso, né? Que lideranças centralizadoras, elas acabam desmistificando não, elas acabam trazendo uma tônica diferente a respeito daquilo que é o sacerdócio real. Isso atrapalha na nossa vida com Deus do lado de fora. É basicamente aquilo que acontecia em Israel, né? Israel tinha uma tribo que era exclusiva para o trabalho sacerdotal, no tabernáculo de Deus. Eles tinham as prerrogativas do sacrifício, eles tinham as prerrogativas do culto, da manutenção do templo, e todas as outras tribos, elas não podiam fazer sacrifícios por si próprios, mas elas dependiam dessa mediação para essa outra tribo, que era a tribo de Levi, né? E, basicamente, a tônica que a gente vê dentro dessa a realidade de Israel, a gente vê muitas vezes na igreja, cara. A impressão que dá é que a gente está israelizando a igreja. A gente está judaizando a igreja, né? A gente vê líderes que têm a prerrogativa de sacerdotes, de líderes espirituais, e ainda por cima tem o templo também, né? Bem parecido com Israel. Então, o cristão, ele só entende que vive uma realidade espiritual se ele estiver dentro do templo e se ele estiver junto com um líder espiritual que pode trazer algum tipo de relevância para a vida dele. E isso cria uma certa dualidade na nossa vida, porque a gente entende que durante a semana a gente vive uma vida secular e no final de semana a gente vive uma vida espiritual, porque a gente está dentro do templo e porque a gente está junto do nosso líder espiritual. Não é basicamente isso? A gente vive essa certa dualidade, e isso arrebenta com o sacerdócio real da igreja. Então, basicamente, essa é a primeira característica que eu quero enfatizar aqui. A segunda característica, que eu acho que é a maior realidade que hoje a gente vive na nossa igreja contemporânea, e eu acho que eu vou gastar mais tempo com essa característica, é a igreja como produto. A igreja como produto, cara, arrebenta com o sacerdócio real da igreja. Deixa eu ver se tem uma toalhinha aqui do pastor. Não tem, velho. A luz está aqui na... Oi? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Isso aqui é o óleo escorrendo na barba de Arão.
Por que eu entendo que essa realidade de produto, ela arrebenta com o sacerdócio real da igreja? Vamos olhar para o conceito de produto e consumo de uma forma nua e crua. Vamos supor que todo mundo que consome um produto, ele tem a expectativa de que esse produto ele funcione. Não é isso? Todo mundo que consome alguma coisa, ele tem a expectativa de que essa coisa ela funcione para ele e atenda as expectativas dele e atenda as necessidades dele. Vamos supor, a Brani, ele gosta de torta de limão. Gosta? Gosta de torta de limão. Se ele compra uma torta de limão, ele tem a expectativa de que essa torta de limão ela fique legal, fique gostosa, né? Todo mundo que consome alguma coisa, ele tem a expectativa de que esse produto ele funcione. E basicamente a gente vive essa prerrogativa dentro da igreja, né? Hoje as igrejas elas se tornaram um produto a ser consumido pelos membros. Os membros eles querem consumir aquilo que a igreja ela tem para poder oferecer para os membros, né? Então basicamente as características elas se inverteram porque Deus ele deixou de ser o fim para se tornar o meio, né? Os cristãos eles deixaram de ser mudados, eles deixaram de perceber que é a fé que tem que exprimir alguma coisa dele, não ele exprimir alguma coisa da fé, né? Então, basicamente, essa ideia de... Obrigado, Eide. Aleluia. Mas, pastor, tem toalhinha, não tem? Não? Tem, pô. Pentecostal tem. Aleluia. Amém. Então, basicamente, essa é a realidade, né? As igrejas elas se tornaram um produto porque o crente ele quer consumir a igreja. E o que ele faz? E o que a igreja ela faz para poder se tornar um produto agradável para a igreja consumir? Ele faz culto segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, para todos os gostos. Ele faz evento, ele faz conferência, ele faz congresso, né? Para todos os gostos. E eu não estou falando aqui, gente, pelo amor de Deus, que fazer evento é errado. Mas eu estou falando que viver de evento é errado. Tá? Aí vocês devem estar se perguntando assim, mano, mas cadê o sacerdócio real nisso tudo aí, velho? Vou chegar lá. Então, basicamente, a igreja ela acaba se tornando um produto agradável para que, de fato, os membros eles possam consumir esse produto. Então, basicamente, o que eles fazem? Eles fazem culto de segunda a segunda, para todos os gostos. Culto de libertação, culto disso, culto daquilo, culto da vitória, culto da prosperidade, e etc, etc, etc. Né? Então, basicamente, o crescimento dessa igreja ele vai se dar pelo quê? Pela quantidade de eventos que se faz, não é? É uma igreja que cresce por eventos e não por conexões. É uma igreja que cresce pela quantidade de eventos que ela faz de segunda a segunda, e não pela quantidade de conexões que se faz fora da igreja. Gente, sejam bem sinceros, hoje a igreja contemporânea ela cresce por intermédio da pregação do evangelho do lado de fora? Será que cresce? Será que a igreja hoje ela cresce por intermédio da pregação do arrependimento no trabalho? Na faculdade, na escola? Eu acho que não, velho. Eu acho que não. Então, hoje, se tornou muito fácil ser cristão. Muito fácil. É só o cara chegar e falar assim, mano, tem culto lá na minha igreja, vamos embora? Culto é topzera, velho. Culto é top. Cria expectativa. Né? Muito provavelmente, tudo que você já viu na sua vida, você ainda não viu na minha igreja, porque minha igreja é top. Vamos lá. E, eventualmente, eu estou falando que chamar o irmãozinho para ir para a igreja está errado? Não. Mas eu estou falando que vida cristã baseada só nisso não existe. Não existe. Quando a gente vê em Atos dos Apóstolos, né, na primeira, na segunda, na terceira viagem missionária de Paulo, ele estabelece igrejas pela pregação do Evangelho. A gente vê o apóstolo Paulo dentro do Areópago, né, dentro daquele contexto do panteão de deuses gregos, pregando o Evangelho para os atenienses. A gente vê o apóstolo Paulo em Listra, tomando pedrada na cabeça, mas pregando o Evangelho. A gente vê o apóstolo Paulo dentro das sinagogas, pregando o Evangelho para aquele judeu chato. Mas ele estava lá. E todas as igrejas que foram estabelecidas naquela época foram pela pregação do Evangelho. Não foi porque o apóstolo Paulo ele botou uma plaquinha aqui, culto, evento, tal, vai ter comida, vai ter top, enfim. Esse é um assunto que me traz muita indignação, porque eu vim dentro de um contexto como esse. E eu sei o quanto é destrutível para a realidade da igreja esse tipo de perspectiva.
Para finalizar aqui, gente, eu quero trazer uma realidade que eu acabei de vivenciar lá no Projeto Frutificar. Para quem não sabe, para quem não conhece ainda o Projeto Frutificar, lá funcionava uma igreja, na década de 90, se eu não me engano, se eu estiver errado alguém pode falar, da igreja presbiteriana que foi implantada lá, né? E essa igreja, por um motivo que não vem ao caso, ela fechou, se tornou uma igreja batista e depois ficou vazia lá. E parece que o presbitério ia vender esse terreno, né? E o Jefferson, ele foi, comprou a ideia, falou assim, gente, não vende, né? Aquele local tem um potencial de trabalho, né, na comunidade, olha quantas pessoas precisam do evangelho lá, né? E a gente está lá. Então, basicamente, a estrutura daquele local é uma estrutura de igreja, né? Tem o templo na frente, tem umas salas lá atrás, né, lá em cima, e a minha sala lá no projeto fica lá em cima. Mas toda vez que eu trabalho, eu vou lá para a frente do templo. Para quê? Porque eu deixo a porta aberta do templo, deixo a porta aberta também da igreja, e, de uma forma proposital, eu meio que fico ali para, se alguma pessoa entrar, a gente trocar uma ideia, né? Evangelizar, sei lá, fazer alguma coisa, e sempre entra, às vezes um doidinho, né? Às vezes alguém querendo alguma coisa, mas às vezes sai papo legal. E uma vez, num dia desse que teve um papo legal, uma senhora entrou dentro da igreja e ela falou assim, caramba, eventualmente vocês têm um intento de abrir uma igreja aqui? Eu falei assim, temos sim. Né, a gente, por intermédio do projeto social aqui, a gente está fazendo um trabalho de mapeamento de campo, se inserindo dentro do contexto da comunidade, né, fazendo um trabalho com as crianças, com os jovens, com os adolescentes, com as famílias desses jovens também, com o intuito de quê? De se inserir dentro da realidade deles, para que a nossa pregação ela não esteja muito distante da realidade deles, né? Então, basicamente, a gente quer construir uma comunidade aqui, que é diferente de construir igreja física. Construir igreja física é fácil, agora construir comunidade é outra coisa. Por intermédio de ensino, discipulado, para trazer uma prerrogativa de uma missão sólida, aí é difícil. Aí ninguém quer se propor a fazer. Mas a gente poderia muito bem botar uma placa lá, culto, pode entrar, vamos encher, vamos abarrotar a gente para dentro, mas não, a gente entende que a vida comunitária ela é muito mais do que evento, ela é muito mais do que um culto que eu boto placa lá. Ela tem a prerrogativa do evangelho e da solidificação do reino de Deus. Isso é muito mais sério do que algo totalmente instantâneo, totalmente sem qualquer tipo de propósito. Então, eu falei isso tudo para ela. E ela ficou super, né? Caramba, cara, que legal. Nunca vi uma igreja que se preocupa tanto com isso, que se preocupa em viver o evangelho assim dessa forma. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você não acha que a visão da sociedade a respeito da igreja não está muito distorcido, não? Talvez se a gente fizer um evento ou outro, de repente a gente desmistifica essa realidade aí, cara. Aí eu falei assim, cara, eu até acredito que a visão da igreja, a visão da sociedade, perdão, ela está um pouco distorcida em relação à igreja, tá? Sim. Principalmente nas mídias, na TV, a gente vê muita bizarrice, mas eu entendo que não é por intermédio de eventos que a gente resolve esse problema, não. Porque o que tem mais hoje na igreja contemporânea é evento e não resolveu nada. A sociedade continua com uma visão totalmente complicada da igreja. Eu acredito que se hoje a sociedade ela tem uma visão complicada a respeito da igreja, é porque a gente não tem se posicionado como igreja vibrante na sociedade. Porque a gente pode fazer eventos, mas todo mundo que for participar desses eventos vai ser, no mínimo, uma pessoa que está familiarizada à realidade da igreja, que fala assim, vou lá na igreja e tal, não sei o quê. Mas é na sociedade, é no trabalho, é na faculdade, é na escola, que eventualmente você vai bater de frente com um cara que nunca quis saber de igreja. E é através desse cara que você vai desmistificar a visão daquilo que de fato é o reino de Deus, daquilo que de fato é a igreja. Então, a mensagem que eu quero deixar aqui para vocês no final do culto, cara, no final dessa mensagem, é, mais uma vez, a vida de vocês não é irrelevante para o reino de Deus. Não é irrelevante. A gente tem a prerrogativa do evangelho e da presença de Deus na nossa vida. E o que a gente tem feito com essa presença na nossa vida? Será que, de fato, a gente tem dimensionado que Jesus está do nosso lado 24 horas por dia? Será que, de fato, a gente tem essa dimensão? Será que, de fato, a gente tem essa realidade entronizada no nosso coração? Eu oro a Deus para que, de fato, a gente possa entender essa realidade, possa se mover de uma forma vibrante dentro da igreja. Eu oro por um avivamento
relacionado à vida com Deus, à santificação, a uma igreja vibrante que evangeliza, que faz missão. Eu oro, cara, oro. E a gente precisa da ajuda de Deus, porque na força do nosso braço não dá. Porque quando a gente faz na força do nosso braço, a gente descamba para aquilo que não é evangelho. Amém, gente? Gostaria de pedir para vocês fecharem os olhos para a gente orar. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia de nós, porque, de fato, a gente está extremamente aquém daquilo que o Senhor deseja das nossas vidas, Senhor. Que o Senhor possa dimensionar, Pai, a realidade do Teu Santo Espírito dentro de nós, Senhor. Que, de fato, o Senhor possa dimensionar, Pai, a realidade daquilo que o Senhor já fez nas nossas vidas, Pai. A gente não quer ser individualista ao ponto de não disseminar isso para outras pessoas. A gente quer disseminar, Pai, porque o Teu Evangelho, Pai, mudou as nossas vidas, mudou o nosso padrão, mudou a nossa realidade. Então, que o Senhor possa impulsionar a gente, Pai, a vivenciar o Evangelho, Pai. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. A gente precisa da Tua ajuda, Pai. Nós somos inteiramente dependentes do Senhor, Pai. Nos concede graça, Pai, nos concede favor, porque na força do nosso braço não dá. Quando a gente coloca, Pai, as nossas prerrogativas na frente daquilo que o Senhor deseja fazer nas nossas vidas, o plano, ele deságua, o plano, ele cai por terra. Então, nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Nos ajuda, Pai, a ser uma igreja vibrante, Pai. A ser uma igreja que prega o Evangelho fora de quatro paredes, Senhor. Que entende que a sua missão, Pai, é do lado de fora, no trabalho, na sociedade, para aquele irmão que nunca ouviu falar do Evangelho, Pai. Para aquele irmão que é cético em relação ao Evangelho, Pai. Para aquele irmão, Pai, que de fato nunca ouviu a respeito da Tua graça, Senhor, do Teu amor. Nos ajuda, Pai, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.